Paz de graça seja com todos por parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o irmão Josué Miranda, da Obra de Deus. Peço a você, meu irmão e minha irmã, que inscreva aqui no nosso canal Obra de Deus. Assine o sininho para receber as notificações. Também deixe os seus comentários e diga também o que você tem achado desse vídeo. Hoje vou trazer vou trazer uma passagem aqui de Gênesis 3. Eu acredito que seja isso, mas eu quero contar aqui um testemunho vivo, um testemunho do qual eu presenciei com meus próprios olhos, eu, meu pai e meu irmão, né? Meu pai ainda é vivo, vai fazer agora 85 anos. Ele mora na cidade de Resende e ele pertence ali à igreja e congregação cristã no Brasil. Eu participei da congregação por alguns anos e hoje sirvo a Deus na Obra de Deus, uma obra que Deus deu a graça de iniciar aqui na cidade de Campo Grande, uma obra livre no Espírito Santo. Mas quero contar um testemunho, que esse testemunho tem a ver, em parte também, de um culto, de uma reunião, assim podemos dizer, familiar, relacionado à congregação cristã no Brasil, ali na cidade de Resende, especificamente no distrito chamado Vila da Fumaça. Eu lembro que eu era criança, muito criança, eu, meu irmão, e acredito que eu devia ter por volta de 7, 8 anos, meu irmão um ano mais novo que eu, deveria ter, se eu tivesse 8, acredito que tinha 7 anos, não lembro assim a idade, mais ou menos quanto eu tinha, lembro assim da história que eu vi, presenciei com meus próprios olhos, eu vi, meu pai viu, né, e meu irmão também presenciou, nós estávamos nós três juntos. Então, para começar a história, tem aqui um mapazinho. Esse local que está aqui no mapa, conhecido como Jacuba, né? Fica no distrito da cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Então, começando a história, existia uma reunião aqui nesse mapa. Eu vou ver se eu consigo arrastar um pouquinho ele aqui, para aumentar um pouco. Vou tentar arrastar o mapa aqui todo, para que fique um pouco mais visível aqui. Vou colocar aqui e vou jogar agora aqui na câmera. Ele vai sair aqui agora a minha câmera e vou entrar com esse mapa ampliado aqui, para poder explicar o que aconteceu. Então era um sábado, existia aqui nesse primeiro pontinho vermelho do mapa, sem ser o círculo, lá no fundo, aqui existe uma casa, e ela acredito que existe hoje. Existia uma reunião familiar, a casa do irmão, que ele já é falecido, ele era da congregação cristã, chamava o irmão Mateus, e ele era morador ali da Vila da Fumaça, desse local chamado Jacuba. E estavam nessa reunião, eu, meu pai, meu irmão mais novo e o cooperador daquela localidade, inclusive ele é cooperador até hoje da congregação cristã ali, no local chamado Vila da Fumaça, chama Moacir Oliveira da Silva. Quem for da congregação pode olhar ali no relatório, né? Vai confirmar que ele é cooperador ali ainda. O que acontece nesse dia? Então foi um culto familiar à tarde, né? Por volta de 5 horas mais ou menos, ali acabou escurecendo, né? Já escurecia, saímos, já estava escuro, né? Deveria ser umas 6 horas, 6 e pouco, já para 7 horas da noite, né? O tempo estava assim um pouco nublado, não estava totalmente escuro, né? Também não estava totalmente claro. E o que acontece? O meu pai disse para esse irmão, quando assim terminou o culto, falou: olha, irmão, eu estou com criança pequena, com os 2 filhos pequenos, eu vou caminhando, né? E depois o irmão nos alcança nessa estrada. Era uma longa caminhada, isso aqui são tudo morro, tá mostrando aqui no mapa, vocês entenderem, são morros aqui, né? Então nós andávamos, saindo no local chamado da Vila da Fumaça e subia, passava por todo esse trajeto dessas estradinhas que tem aqui, depois o mapa ampliado a gente consegue ver, mas vou creio que deve dar mais ou menos de 5 a 6 quilômetros ou mais, né, que era a distância onde nós íamos em 15 dias nessa reunião familiar na casa desse irmão, chamado irmão Mateus. Quando nós estávamos vindo, o que acontece? Esse acontecimento desse testemunho. Eu e meu pai estavam vindo por aqui, quando chegasse mais ou menos aqui na curva, que avistava aqui, é uma estrada que sobe, aonde está esse círculozinho, é como se fosse uma encruzilhada. Então não sabe o que é uma encruzilhada. Quando nós estávamos vindo, eu, meu pai e meu irmão, e meu pai avistou um vulto branco, dava assim, parecia que fosse
fosse ali uma vaca totalmente branca, né, que estava, meu pai até falou com a gente, eu lembro assim, que meu pai conta essa história, olha, acho que acredito que tem uma vaca lá em cima na estrada, né, um vulto, né, e quando nós foi se aproximando, viu que não, realmente não era, então aquilo se dividiu como se fosse ali, então era, realmente virou ali três homens do pé à cabeça de branco. Então nós foi se aproximando, então percebemos que realmente, na verdade, se tratava de três homens, né, de estatura, vamos acreditar assim, de 1,5 m mais ou menos de altura, dos pés à cabeça de branco. Um deles desceu escorregando, como se fosse cercar nós ali na estrada, né? E conforme nós fomos se aproximando, ele voltou e os três homens ficaram ali, os três como em reunião, falando, olhando, tipo assim, um de frente para o outro. Então não conseguimos identificar o rosto, conseguimos ver a visão dos três homens do pé à cabeça de branco. E meu pai levava uma lanterna e falou assim, eu quero ver, conferir isso daí. Tinha uma porteirinha, após essa encruzilhada existia uma porteira nesse caminho, né? Que era o caminho principal que dá acesso a outras chácaras e sítio ali naquela região. Então meu pai pegou pilha, colocou as pilhas de volta na lanterna e ele voltou ali no local onde estavam aqueles três homens, que era conferir. Só que quando ele acendeu a lanterna e jogou ali o feixe de luz, né? Não existia mais nada, tinha desaparecido. Inclusive eles falavam, né? A gente não entendeu a língua, mas falavam, ouvimos, né? Que eles conversavam uma língua ali que não estranha, que nós não entendemos, conversavam baixinho entre eles ali. Então foi uma visão que tive. Isso tem por muito tempo, tem isso daí, isso em minha memória, né? Nunca quis colocar isso, mas lendo a palavra de Deus, né? Então resolvi trazer esse testemunho, que é um testemunho vivo, né? Meu pai é prova disso, meu irmão é prova, não é uma história fictícia que eu inventei na minha cabeça, temos testemunhas de uma história verídica. Então é o seguinte, gostaria também de trazer aqui uma mensagem da palavra de Deus aqui, com relação a anjo, e na Bíblia, né? Na palavra, se a gente for relatar, existe sempre a passagem de 3 anjos, né? Então eu creio que deveria ser 3 anjos, seria uma mensagem que provavelmente eles queriam passar ali, talvez para o meu pai ou para nós. A gente era muito criança, mas talvez seria alguma mensagem ali para o meu pai, né? Então aqui, estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis, né? Então fala uma passagem aqui de 3 anjos aparecem para Abraão. E aqui fala que são realmente em forma de homens, né? Capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor no carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda. Fala no calor do dia. E levantou seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu para toda a tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passeis de teu servo, e que se traga já um pouco de água e lava os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e traria um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Portanto, por isso chegaste até vós, a vossos servos, e disseram assim: Fazeis como disseste. E Abraão então apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa-te depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes bolo. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela e boca, e deu ao seu servo, como se apressou em prepará-la. Tomou a manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele. E ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Então fala aqui
Então Abraão ali foi, né, fez ali ele foi até a vaca, tomou ali a vitela de tera e boca, né? Até a boca seria uma medida de, sei lá, cheia até a boca, e deu ao seu servo. E apressou-se em prepará-la. E tomou a manteiga, o leite, a vitela, e tinha preparado um pouco diante deles, e estavam em pé junto deles da árvore enquanto comeram. Então essa história, e nessa parte de Abraão, a princípio aquela visão que dizer que tem um relacionamento, uma história que traz a vaca, e a princípio foi a primeira impressão que nós tivemos, né, que realmente tinha uma vaca ali, fosse uma vaca que estivesse naquela estrada, conforme nós ia subindo, né, naquele morro, mas como se aproximamos, de repente aquilo se repartiu ali, e meu pai até falou assim, não é 3 vacas, né? Então, assim, achei que era uma vaca, eu até arrepio falar isso aí, mas realmente são 3 homens de pé, cabeça e branco, né? Que viram, e um realmente desceu escorregando, tinha um declive, como se fosse ali, então, cercar nós ali na estrada. Parece que queria cercar e dizer alguma coisa, mas ele volta, então se reúne os 3 ali, falando um com o outro, e desapareceram. Então, eu creio assim, e como esses 3 anjos apareceu para Abraão, seria então os 3 anjos novamente. Então nós podemos ver isso fisicamente, né? Isso foi real, essa história, vendo esses 3 anjos, apareceu ali para meu pai, para mim, para meus irmãos, né? Não disseram nada para nós, né? Eles conversaram entre eles. Agora, eu creio que talvez seria uma mensagem que eles gostariam de passar para nós. Talvez nós, ou meu pai, sei lá, nós não estivéssemos assim preparado de realmente conversar com eles ali, mas talvez seria uma mensagem só da gente ver e entender que isso é uma história real, que os anjos são reais, né? E que eles realmente eles existem, e a Bíblia relata muito isso aí, né? De anjos, quantos milagres, né, podemos ver dentro da palavra de Deus, né? De anjos que apareceram, né, em hospitais, em outros locais ali, fizeram curas e libertações. Então, eu creio que, não dizendo que nós somos merecedores, né, mas que não para nós engrandecer, né, até porque também era criança e na época não entendia muita coisa, não entendia, né, que poderia ser, mas hoje posso entender que algo aconteceria em minha vida, até porque após isso, depois, né, passei por vários milagres de Deus, vários acidentes, livramento, com panela de pressão que estourou, e Deus mandou um vizinho para me tirar do local onde eu estava sentado do lado do fogão, e essa panela estourou, e se ele não tivesse vindo e entrado na minha casa e me chamasse para a própria sala, talvez não estaria aqui hoje. Então, eu posso dizer assim, na minha vida é marcado por grandes livramentos e milagres de Deus. Então eu creio que assim, que Deus opera milagres e maravilhas, né? Não somente numa instituição religiosa, mas em qualquer local, né? Até porque a graça de Deus se chama Jesus Cristo, né? Então eu estou contando isso aqui, não trazer ênfase para a instituição religiosa, mas assim, dizer que Deus está em todos os lugares, né? Ele está como ele está na congregação, ele está na Assembleia de Deus, ele está na Batista, Metodista, né? E no céu não vai entrar uma placa de uma denominação, vai entrar uma igreja, um povo que serve a Deus em espírito e em verdade aqui na terra, um povo que é o povo da promessa, o povo que aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? Porque a salvação se dá hoje através da fé. Então, independente de aonde você congrega, o importante é nós entendermos que a salvação se dá através da fé de crer em Jesus Cristo como nosso Deus, como nosso Salvador. Então isso que é importante. Se você crê em Jesus Cristo, crê em Deus, crê que Ele é o seu Salvador, então, né, certamente você estará salvo. É isso que nós precisamos entender. Amém? Então, assim, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para o canal Obra de Deus, né, desse acontecimento que nós tivemos essa visão, que eu creio que foi uma visão, creio que foi algo espiritual, né, de uma mensagem
talvez um firmamento, Deus dizendo para nós também estávamos 3, né? Eu, meu pai e meu irmão, então nós éramos 3, e ali apareceu 3 homens, né? Seriam 3 anjos. Então eu creio assim que talvez seria um firmamento de Deus, né? Dizendo para nós que Ele está na nossa vida, né? E meu pai também é um milagre de Deus, né? Vai fazer 85 anos esse ano, né? Passou por tantas coisas, né? Por hospital, por processo de câncer, e Deus, né, o curou e está lá hoje ainda, né, serve a Deus ainda na sua velhice, está lá glorificando e dizendo que Deus é grande e Deus é maravilhoso. Então, peço a você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aqui no nosso canal, siga o canal Obra de Deus. Deus abençoe a todos. Qual o intuito desse vídeo? Não é me engrandecer, o intuito é contar aqui, né, que eu creio que foi um milagre, podemos ver fisicamente, né? Às vezes a gente fala assim, mas foi um sonho, foi um delírio. Não foi um delírio, nós podemos ver com meus próprios olhos, né? Eu, meu irmão, nós 3 vimos ao mesmo tempo, então somos testemunhas reais de que os anjos existem e de forma, né, como se também aparecesse em forma física, embora são espirituais, mas se apresentou ali para nós de forma física, comprovando mais uma vez o poder e a grandeza de Deus sobre todos nós e sobre a face da terra. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o importante é o quê? Enquanto nós estivermos aqui, nós nos arrepender do nosso pecado e declarar que o Senhor Jesus Cristo é o seu Deus. Se nós assim declararmos, com certeza alcançaremos a salvação. Deus abençoe a todos. Peço mais uma vez, inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e assine as notificações para receberem sempre que um vídeo novo for postado. Amém?